Nessa aula, meninas, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia das unhas. Por que falar sobre a anatomia das unhas? Porque é muito importante a gente conhecer o nosso campo de trabalho. Qual é o nosso campo de trabalho? A unha. Nós não vamos alongar as unhas da nossa cliente? Então, como que nós podemos trabalhar a unha da cliente sem nem mesmo conhecer o nosso meio de trabalho, o nosso campo de trabalho? Então eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre isso. O que eu vou passar aqui para vocês é mais o básico. Se vocês se apaixonarem como eu me apaixonei por isso, vocês podem estar se aprofundando mais nisso. Existe um autor, é um autor americano, que ele chama Doug Shawn. Ele tem vários livros falando sobre a anatomia das unhas. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais, você pode buscar um livro dele que você vai amar. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, é nosso campo de trabalho, correto? Eu vou dividir isso daqui em duas partes para que você entenda que a parte de baixo é o leito e a parte de cima é a lâmina, correto? Então já vou escrever aqui, ó, leito e lâmina. O que é o leito? O leito, ele é como se fosse a caminha da unha, aonde a lâmina se desenvolve. A lâmina é uma queratina morta que se desenvolve no leito. Então o leito ele é como se fosse uma caminha aqui na unha, que ele vai crescendo, que a lâmina vai crescendo e se desenvolvendo da matriz até a ponta da unha, que é a borda livre, correto? E o que é o leito? O leito ele é tecido vivo com irrigação sanguínea e terminação nervosa. O que é a lâmina da unha? A lâmina da unha são células de queratina, células mortas, que se estendem sobre o leito, chegando aqui na ponta e se tornando borda livre. Então essa ponta aqui, ó, chama borda livre. Livre. O que é borda livre? Toda a queratina que se estende além do leito, correto? Então, se o leito ele tem irrigação sanguínea e terminação nervosa, vocês entendem que se a lâmina sofre uma pancada, se a unha em si sofre uma pancada, a unha é um tecido morto, não é? Então, se a unha em si sofre uma pancada, quem vai sentir vai ser o leito. Por quê? Porque as terminações nervosas estão sobre o leito e não sobre a lâmina. Como ele tem irrigação sanguínea, ele recebe oxigênio através do sangue. Então, tem muita gente que diz assim, unha precisa respirar? Não. Eu vou te dizer que não. Por quê? Porque a lâmina, que é a chamada unha, ela é um tecido morto. Então, o que acontece? Quem respira é o leito aqui, não é a lâmina, a unha. E como que o leito recebe oxigênio? O leito ele recebe oxigênio através da corrente sanguínea. E o oxigênio é passado para a corrente sanguínea como? Quando a gente inspira. Quando a gente inspira,
a gente leva oxigênio para o pulmão e o pulmão ele faz essa direção do oxigênio para o sangue. E através do sangue, o sangue espalha para o corpo inteiro. Então, como o leito ele tem irrigação sanguínea, o oxigênio chega na unha através do leito. Então, aquilo que se diz que a unha precisa respirar é mito. A unha não respira, correto? Então, aqui, ó, leito tem irrigação sanguínea e terminação nervosa. Lâmina da unha são células de queratina que crescem e se estendem sobre o leito. Aonde é formada essa queratina? Na matriz da unha. A matriz é como se fosse a fábrica da lâmina da unha. Ali existem células que produzem a queratina. E essa queratina, ela desce da matriz e ela vai se crescendo e se estendendo até ela virar borda livre. Aqui, nessa lateral do dedo, essa lateralzinha chama parede lateral. Aqui, nessa pele aqui, não embaixo é a matriz. Na superfície do dedo, existe também a parede proximal. Aqui embaixo do dedo, nessa pontinha aqui, ó, do dedo, não é embaixo da unha, embaixo do dedo, também existe, como a gente pode dizer que é a ponta do dedo, mas chama-se parede distal. Distal. Aí, nessa lateralzinha aqui do dedo, que fica coladinho na lâmina da unha, chama-se peroníquel. Peroníquel. Logo abaixo da unha, embaixo da unha, que dá um suporte para essa unha. Existem unhas que têm e existem unhas que não têm. Algumas são mais avantajadas. Existe um tecido que popularmente se chama carninha, se chama sabuguinho, mas o nome correto é hiponíquel. Hiponíquel. Esse hiponíquel, ele serve para dar sustentação para a borda livre. Existem unhas que precisam dessa sustentação. Então é um tecido que cresce junto com a borda livre até um determinado ponto da borda livre para dar sustentação para essa unha que cresceu. Então ele chama hiponíquel. Logo aqui próximo à cutícula, tem muita gente que diz que tudo isso daqui é cutícula, mas não é. Existem 3 partes da cutícula. Logo aqui em cima, antes de chegar na cutícula, existe um tecido que chama eponíquel. O que é o eponíquel? Eponíquel é aquele bifinho que você tira da cliente quando você está removendo a cutícula dela. Sabe quando aquela cliente senta na sua cadeira e fala assim para você: eu quero uma cutícula profunda? Ok.
Aí você vai um pouquinho mais com o alicate e dá aquela beliscadinha que sangra. É porque você atingiu o eponíquel. O eponíquel, ele tem terminação nervosa e irrigação sanguínea. Por isso que se você atingir ele, ele vai sangrar e vai doer, tá? Logo abaixo do eponíquel, a gente tem a cutícula. O que é a cutícula? É um tecido morto sem irrigação sanguínea. Então, se eu pegar o alicate e remover só a cutícula, a cliente não vai sentir dor e ela vai sair sem sangrar. Correto? Aí, logo abaixo da cutícula, existe um tecido que se chama pterígio. O que é o pterígio? É um tecido morto que cresce junto com a cutícula. Ele cresce por baixo da cutícula. Então ele vem junto com a cutícula e se estende sobre a lâmina da unha. Então esse pterígio é uma das maiores causas de descolamento. Agora eu vou entrar aqui, ó, nessa parte logo abaixo. Esse desenho aqui abaixo, ele nada mais é que essa unha por dentro, tá? Então aqui fica a parede proximal, a matriz da unha, A matriz é quem fabrica a lâmina, correto? Então aqui na matriz, logo aqui abaixo, ficam várias células que são chamadas de onicoblastos. Onicoblastos. Esses onicoblastos são as células responsáveis por fabricar a queratina. Então, quanto mais células de onicoblastos tiver essa unha, mais queratina ela vai fabricar. Por quê? Eles vêm fabricando a queratina e ela vem se estendendo sobre o leito, criando assim a lâmina da unha. Então, quanto mais células, mais ele vai fabricando e mais essa queratina vem se sobrepondo umas sobre as outras, tornando assim a unha mais espessa e mais resistente. Então, normalmente, aquelas unhas que são unhas mais fracas, unhas que são mais quebradiças, geralmente são unhas que têm menos células de onicoblastos. Então isso é um dos fatores que podem fazer essa unha ser mais fraca. Porém, existem vários fatores externos também, como alimentação, como digitação, enfraquece a unha porque é muito atrito, tá? Hormônio, fator hormonal também pode deixar essa unha mais fraca, correto? Isso daqui é só um panorama geral do que é uma anatomia das unhas. Esse assunto ele é muito mais extenso do que isso. Só que para você trabalhar com alongamento, você tem que saber no mínimo isso, tá? Porque na hora que você for fazer um encaixe de molde, que o seu molde você precisa fazer um corte, você tem que entender por que fazer esse corte. Eu tenho que fazer um corte frontal. Eu vou fazer um corte frontal porque o meu molde não encaixa aqui embaixo porque a cliente tem um eponíquel. Então esse corte arredondado que eu faço no molde é para que o eponíquel dela
se encaixe no molde e ela não venha sentir dor. Por que que eu tenho que lixar a lateral da minha lixa? Para não pegar a parede lateral do dedo da minha cliente. Para não machucar a minha cliente. Então eu tenho que saber tudo isso daqui. Isso daqui é primordial para você trabalhar. Então, entendendo tudo isso daqui, a sua cliente vai ver que você estudou para você estar sentada fazendo a unha dela. E automaticamente isso vai agregar mais valor ao seu trabalho. Então, estude. Isso daqui você precisa ter na ponta da língua. Para quê? Pra gente chegar lá naquele valorzinho que eu falei pra você, naquele valorzão que eu falei pra você.